Fala massa, saudações, bom dia meus amigos, trazendo aqui para vocês mais notícias, informações e análises do nosso Galão, que ontem teve Bolívar 2, Galo também 2, o Galo ganhando por 2 gols de diferença com um jogador a mais. O Galo conseguiu aí ceder o empate pro Bolívar e também tem o Hulk, né, perdendo aí um gol inacreditável no finalzinho que poderia ter sacramentado a vitória do nosso Galão e ter deixado a volta, né, um pouco mais tranquila aí, mas é o Galo que decide agora a classificação em casa. Meus amigos, vamos conferir o que o Léo Bertozzi, grande atleticano, e também Mário Marra, com todos os comentaristas aqui da bancada do Linha de Passe, que eles falaram, analisaram da partida. Será que o Galo teve uma evolução, teve um desempenho? A gente vai conferir na opinião da mídia esportiva. Créditos à ESPN Brasil, link na descrição. Mas agora você que não deixou o seu like, essa é a hora, hype o vídeo, comenta o que você achou da partida do Galão e vamos lá. Vamos ouvir o Sampaoli depois do empate do Atlético Mineiro. Vamos lá. Sampaoli no ar. Hoy el equipo mostró una personalidad y una postura estructural diferente. Creo yo que tuvo una mejora y creo que el partido de vuelta será tan difícil como este en diferentes matices. En la parte física será a lo mejor más equilibrado, en la parte futbolística esperemos que sea favorable a nosotros y en la parte táctica veremos cómo planteamos un partido que va a ser diferente con un rival, como dije, que de visitante juega con mucha tranquilidad, juega bien. Si estamos muy ansiosos, lo vamos a pagar. Bom, vamos lá, o Bertozzi. Oi. Tava 2-0, né? Tava a classificação bem encaminhada. Virou um 2-2, que poderia ter sido 3, porque a equipe do Bolívar ainda perdeu um pênalti, né? Qual é o saldo aí desse jogo de hoje? Sai, pô, legal, 2-2, tá bom na altitude, resolve em casa, ou, caramba, tava 2-0, poderia ter sido melhor? Estava acompanhando a transmissão do Mário Marra, né, com o Fábio Santos, né, prestigiando os amigos. Você quer a primeira parte do copo cheio ou do copo vazio? Começa com o copo vazio, Tá bom. meio vazio. Vai. 2-0 tem falhas de concentração que são imperdoáveis. Pra comer, 2 pênaltis com toque de mão, né? É demais. Tipo, vamos evitar. Mas tem uma coisa muito positiva. Acho que a postura, a parte defensiva, o aproveitamento de chances, porque esse ano, em especial na Copa Sul-Americana, foram vários jogos que o Atlético teve um índice de conversão de chances baixíssimo. Bem econômico. Então, acho que o fato de você, em 2 chances, fazer 2 gols foi uma coisa que a gente raramente viu esse ano, né? O normal era, às vezes, ter 10 chances e fazer nenhum gol, ou um gol sofrendo para fazer. Então, acho que isso é positivo. O Bolívar criou, na verdade, uma grande chance no jogo, que foi essa, no escanteio do vacilo de marcação. Porque as outras, né, o pênalti perdido e o pênalti convertido, foram presentes. Foram bolas que o Atlético botou a mão na bola dentro da área. Aí o lance da expulsão, que é indiscutível, né? É uma entrada criminosa. E como o atleticano tem triste lembrança, né? Às vezes nem sempre o adversário ficar com o jogador a menos é uma boa ideia, né? Então, mas hoje eu acho que tem a questão, o atenuante da altitude. A gente viu imagens de jogadores com tubos de oxigênio. Então, por um lado, o adversário tem um jogador a menos, por outro, você está jogando a mais de 3 mil metros de altitude, tudo que isso implica, todo o desgaste, todo o cansaço. Então, eu entendo que é um jogo atípico e que não é fácil você sustentar 90 minutos no mesmo ritmo. Então, era óbvio que no segundo tempo o Bolívar tentaria crescer e isso aconteceu. Antes do jogo, você oferece o 2-2, você pega? Opa! Pega. Onde eu assino? Não precisa nem jogar, que aí você não morre de não respirar, não cansa, né? Então, essa é a parte do copo meio cheio. Acho que o resultado, e acho que foi um Atlético mais organizado. Acho que isso sim. Eu acho que especialmente sem bola, a gente já viu um Atlético um pouquinho melhor e o fato de ter aproveitado as chances. Nunca seria um jogo para ter muitas chances, né? Embora a chance perdida no final pelo Hulk, ela possa ainda assombrar um pouquinho, porque não é uma chance que ele costuma perder. Não, é mais perto do gol que um pênalti. Eu até agora, o André talvez seja a melhor pessoa para isso, porque o André tem um vocabulário vastíssimo. Mas eu até agora não achei uma sendo palavra... assediado no ar. Não, é verdade, eu tô Inclusive, se você mentindo. perguntar a ele, ele sabe exatamente quantas palavras ele conhece de cada idioma. Exatamente, Porque exatamente. amplia o repertório. Desde jovem falava assim. É um mestre, usa como poucos o vocabulário. E eu tô procurando uma palavra para descrever o gol que o Hulk perdeu. Você tem alguma? É um choque, não encontrei né? ainda. É um choque.
impressionante. Agora. É agora, olha só, para quem não viu... Ainda mais pela altura do jogo, né? Olha isso, gente. Não, olha isso. Goleiro caído. É incrível. O Hulk que não foi titular no jogo, entrou durante o segundo tempo. Mais um assunto para a gente discutir aqui. Eu não consigo entender até agora, daqui a pouco a gente vai mostrar de novo, esse gol perdido pelo Hulk. É um negócio assim impressionante. Eu não lembro do Hulk perdendo um gol assim. Talvez os companheiros aqui possam me Apesar de não ser a melhor fase dele, justamente por ser o Hulk, o goleiro obviamente já está caído, sabia que ia cair para o lado esquerdo, ter o gol aberto. Eu vou colocar na conta de velocidade de bola, de altitude. Ele fala sobre dessas isso. coisas. Ele fala que ele para o pé e que a bola sobe demais. Então, para mim, não estamos falando de qualquer jogador, nós estamos falando de um dos melhores jogadores do país nos últimos anos, de um cara decisivo, de um cara que não sente o jogo negativamente. Direito, né? Então, assim, esse tem muito crédito. E acho que o gol perdido não vai comprometer a classificação do time. Calma lá. Às vezes, em jogos na altitude, aí foi 3.600, né? A gente vê alguns lances, especialmente de chutes de fora da área ou jogadas aéreas, gols de cabeça e tal, em que você percebe como a bola se comportou de uma forma diferente, né? Os chutes de fora da área, a velocidade da bola assim, é uma coisa fora do normal. Os cruzamentos que a bola cai. Exato. Né? E o comportamento da bola em lances em que ela viaja há muito tempo, em que os times bolivianos, equatorianos, os jogadores estão completamente acostumados a esse comportamento. Os goleiros e zagueiros, principalmente brasileiros, argentinos, aqueles que não estão adaptados, sofrem muito mais. Esse lance do Hulk não dá para perceber nada na velocidade, na velocidade não, no comportamento da bola, diferente. Então é um passe que vem da esquerda, a bola não vem tão rápido, então ou você confia no jogador naquilo que ele disse. Eu estou com o André. Que essencialmente o que o Hulk disse, eu não vi a declaração dele, não. tá? Mas se a declaração dele foi essa, que ele chutou e a bola subiu, em Belo Horizonte ele faria esse gol. A bola entraria. Pois é, eu gostaria que o pessoal colocasse o lance de novo, por favor. Porque Então, eu tô com o André, eu tenho a mesma impressão, já olhei esse lance outras vezes. Não me dá a impressão que tem alguma coisa estranha, uma configuração diferente. Pode ter sido um gesto técnico errado. O raciocínio dele eu não preciso fazer força, eu deixo a bola bater no pé e entrar. Me parece que assim, na altitude... O lance parece muito fácil. Se fosse um gramado normal, um gramado sintético... Ele está bem posicionado, ele chega firme, ele chega bem. Não adianta falar que é a perna direita, porque a perna direita faz gol. Faz gol pra caramba também. Entendeu? Então, assim... me parece muito mais uma infelicidade. Todo jogador está exposto a isso. Infelizmente, também acho que não vai fazer falta esse gol. Mais ou menos como o palmeirense aceitaria o 2-1. Eu acho que o atleticano aceitaria o 2-2, pelo fato do jogo ser 3.600. A gente está normalizando a análise de uma partida em que ninguém tem o comportamento individual que está acostumado a ter. Ninguém do time brasileiro. Tanto é que a postura inicial, inclusive, assim, ele entra no 5-4-1 ali. Aliás, infelizmente, a lesão do Coelho é séria, né? Fratura na fíbula com e ainda ligamento. Então, esse ano acabou pro Coelho. De um período mais longo. Um jogador que vinha numa pequena queda, mas ainda assim foi um dos mais consistentes da temporada. Isso obriga ele a colocar o Caio Paulista, inverter o Scarpa de lado. Então E já tem 2 outros desfalques, né? Já então, perdeu 2 jogadores já tem por esse suspensão. problema, mas ele tinha metido o time num 5-4-1 ali. O recado era, cara, assim, o 0x0 tá legal. Bloco baixo. E Rony pro contra-ataque. 0-0. Saída de bola nenhuma. Força. E os jogos quase sempre ficam complicados. Independentemente de estar 0-0, 1-0 contra, 1-0 a favor, 2-0, sempre complica. E, em especial no segundo tempo, porque é muito difícil, cara. É muito difícil. O resultado foi ótimo. Mas desculpa interromper, assim, o contexto do jogo de hoje, ele o banco do Hulk, assim, pra mim não dá nem pra discutir. O Hulk é um fenômeno físico e tudo mais, mas não era um jogo pra você matar o Hulk correndo. E no 5-4-1, o Hulk jogaria onde? Em tese, porque Mas aí eu acho que o Rony é esse último, tem mais lógica. O Hulk aí com oxigênio no banco. Não, inclusive, assim, o Rony, ele conseguiria ser o homem dessa pressão, de ser o cara que ia ficar, né, ajudando um pouquinho mais ali na frente. Então, acho que hoje de fato, faria sentido. No jogo da volta, ele vai ser titular. Eu acho que um ponto, assim, acho que não dá para criticar, sinceramente, assim. Acho que o técnico está lá, está vendo e está vendo a situação do jogador na questão física também. Mas eu acho que o Atlético teve uma queda,
partir da saída do Scarpa. Acho que o Scarpa era Hoje foi o melhor em campo do Galo, pelo menos para mim. Mas, de novo, William, não é questão de passar pano, porque eu acho essa uma situação bem diferente das habituais quando se fala em uma partida de futebol, pela questão da altitude. E eu não estou lá do lado do Sampaoli, eu não estou vendo o que ele está vendo. Mas, olhando para o desempenho, acho que a saída do Scarpa, o Atlético cai. O Scarpa era um jogador das 2 assistências, Sim. Era um jogador que poderia ser utilizado dos 2 lados, e ele foi utilizado dos 2 lados, e jogando bem. Mas, sim, o técnico viu uma queda, talvez. E de novo, a postura do Atlético... Hoje foi um jogo completamente especial para o Atlético. Porque você nunca vê um time treinado pelo Jorge Sampaoli que não teve uma saída de bola. Toda saída de bola era chutão do goleiro. Toda. Uma vez, baixou o Júnior Alonso para jogar, ele voltou no Everson, o Everson rifou a bola. Assim, esse era um jogo de exceção. E ele sabia, precisava evitar maiores problemas. A gente falava sobre isso aqui ontem, antes do jogo do Fluminense, ou pós o jogo do Fluminense, que o Renato tinha falado no jogo do Lanús, que ele só precisaria voltar vivo, né? Que o Fluminense só precisaria voltar vivo. Era o mesmo pensamento que eu tinha sobre o jogo do Atlético hoje. Mais ainda por causa do altitude. Mais ainda, porque o Bolívar descansado, o último jogo do Bolívar o Bolívar só fez um jogo em setembro. O Atlético está cansado, jogando mal, em crise e com 3.600 metros de altitude. E quando o seu adversário não joga, você não tem ideia de como ele vai jogar. Por isso, justifica-se ainda mais a estratégia conservadora do Sampaoli de proteger espaço. E ele acertou. Sim, foi bem. Então, quando a gente fala de Hulk hoje no banco, vocês acham que é mais uma questão física, uma questão de... Não, eu acho que é uma questão técnica. É uma questão do que seria exigido dele num jogo completamente distinto e que seria muito pior, principalmente para ele na parte física, e o time não se beneficiaria da presença dele, que é uma coisa tão decisiva em condições normais, né? Mas botar o Hulk para correr, para jogar o futebol dele numa condição dessa, eu acho que é contraproducente e perigoso. Semana que vem ele joga. Ele perdeu o gol, tá? Mas ele só estava ali na cara do gol aos 45 do segundo tempo. Ele não começou jogando. O jogo. Senão não chegaria. Entendeu? Enfim. Sem dúvida. O São Paulo ainda não venceu, são 2... É uma derrota, uma eliminação para o Cruzeiro, né? Na Copa do Brasil, mas também não está na conta do cara, né? Desde a pausa do Mundial, o que o Atlético menos fez foi vencer, né? Exatamente. Também, hoje não foi uma vitória, mas foi um bom resultado. E contra o Santos, agora nessa sequência do São Paulo, ele teve um empate também. Aí, se não foi bom resultado, o Atlético jogou muito mal. Essa pode ser considerada a melhor partida do Atlético, do pouco que tem até agora o São Paulo, foi a melhor partida do Galo. Vou te falar que foi a melhor partida na competição. Porque a campanha sul-americana, assim, ela é... O Atlético, ele está neste momento da competição porque ele enfrentou uma trajetória de adversários muito frágeis. E mesmo assim se teve dificuldade com o Bucaramanga, então? Porque foi o segundo no grupo do Cienciano, passou do Bucaramanga nos pênaltis, quer dizer, ele tá ali, tá tropeçando, então quando o Birner fala que já era, eu acho que ele é muito favorito, mas tem que jogar futebol ainda. As pessoas estão dando ênfase, aumentando o que eu falo. Eu disse que o gol provavelmente não vai comprometer a classificação. O que o Mário Marra discorda. E uma outra citação, eu falei e o André falou também. Mas os holofotes foram todos para cima de mim. O espanto foi só quando você falou, né? Porque os jogos recentes de mata-mata do Atlético têm sido derrotas, né, em casa. Bucaramanga, Flamengo, Cruzeiro, todos têm sido derrotas, né? Então precisa reverter um pouco essa... sofrimento contra o Godoy Cruz também, foi ganhar no último... Godoy Cruz foi tenso. Então... A minha dúvida assim, maior, porque o São Paulo elogiou a atuação e eu concordo com vocês, eu não sei o quanto ele pode aproveitar dessa atuação para o jogo que ele vai fazer em casa. Taticamente nada, né? Então, essa é a questão. Então, isso serve para algo. Mas a formação não permanece a mesma? Essa análise aí não serve para nada. Porque hoje é tudo exceção. É tudo exceção. A seleção brasileira jogou, 500 metros acima disso aí e não teve uma saída de bola. A seleção brasileira de futebol. O resultado foi tenebroso, independentemente de ter sido pênalti ou não. O Brasil jogou muito mal, isso precisa ser dito, mas não dá, não há condições. Não dá para ficar, vamos analisar um jogo, esse jogou bem, esse não. Não dá, cara.
É uma aleatoriedade total. Não só pela questão da altitude, mas porque o treinador do Atlético é o Sampaoli. E isso também conta. Seja na altitude ou fora da... Ele precisa fazer as mudanças específicas dele. Então, um jogo nunca é igual ao outro. Cara, É muito difícil ele repetir uma escalação, é muito difícil ele repetir uma... Até porque ele tem um jogo antes mesma ainda. formação, exatamente, é um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo, né? Que é o Botafogo, que inclusive Já no hoje empatou sábado, com o Mirassol em casa. Péssimo resultado, vem mal o Botafogo também nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro. Então, assim, você tem essa questão também do Sampaoli que não dá pra gente prever. Ele pode inventar alguma coisa, só começo, mas ele pode inventar alguma coisa. O primeiro pênalti, o Lianco vai levantar os braços para mostrar que não fez nada e acaba cometendo o pênalti. bola É vai no inacreditável. Chega a ser cômico. É um pênalti infantil do Lianco. Aliás, o segundo que ele comete em 2 jogos seguidos. Aliás, eu posso criticar a regra rapidamente? Pode. Segundo pênalti, o jogador tentando tirar o braço da bola, cara. Mas tudo bem. Uma hora essa regra vai ser mudada. Agora, a gente pensando em sequência, cara, qual é o tamanho dessa ausência... Não, essa ausência do Coelho? Então... Porque como o Atlético consegue resolver isso? O Coelho é um jogador que vai dos dois lados. Ele tem muita capacidade para ter a bola e segurar a bola. Um jogador de velocidade, um jogador que está fazendo gols também. É pesado. Será que o São Paulo gosta de desafios? Não, tem um bom pra ele lá. Chama Júnior Santos. Tem o Dudu também. Tem o Biel. Dudu não faz o sem bola então, do Coelho. Não, e assim, eu não consigo mais hoje enxergar o Dudu como uma alternativa de velocidade. Então. Mas o Atlético tem outro problema, né? Que é na zaga, perdeu também o Júnior Alonso, que é um jogador de saída. Aí você pensar, mas tem o Vitor Hugo. Para o próximo jogo, assim, a saída é importante. E o Júnior Alonso é um jogador com mais capacidade técnica para o primeiro passe, para achar espaço na defesa adversária. Para mim, a dupla, se tiver uma dupla de zaga, já está montada. É Lianco e Vitor Hugo. Mas o Júnior Alonso é melhor com a bola. E o melhor com a bola é como o Atlético inicia a abordagem ofensiva, desde lá de trás. Sim. O que postado pelo Atlético, a gente está falando do Coelho aqui, é o seguinte, né? O atacante Coelho foi levado ao hospital, lá em La Paz, onde foi submetido a exames de imagem que apontaram. Então, vamos lá. Fratura da fíbula associada à ruptura de ligamento do tornozelo esquerdo. E foi um lance tão bobo, né? Então, já vai haver uma programação, está na própria nota do Atlético, para o tratamento cirúrgico. Então, é isso. Vai ter que operar e fica sem o Coelho aí para o restante da temporada do Atlético. Vamos ver quanto tempo será. Talvez o início ainda da outra, né? Mas esse ano, o Atlético vai ter que se virar sem o Coelho, que era um dos principais jogadores do time mesmo. O adversário, se o Galo passar, do Galo, na próxima fase, tá com uma carinha que vai ser o Once Caldas, né? Que é fora de casa contra o Independente Del Valle. Dairo Moreno, tá 40 anos, gols, olha. convocado para a seleção. Exatamente. Os dois. Fez os 2 gols e o Once Caldas encaminha a sua classificação à próxima fase. Podemos ter Galo e Once Caldas aí na semifinal, numa das semifinais aí da Sul-Americana, hein? Outro jogo difícil. Qualquer jogo seria difícil aí, né? O que eu mais curioso, eu estava vendo os noticiários da TV equatoriana, muito por causa do jogo do São Paulo com a LDU, e em todos os noticiários também esse jogo era abordado. E havia uma unanimidade entre os nossos colegas de lá, que São Paulo e LDU precisa fazer um placar legal em casa, que é um confronto aberto, que o São Paulo tecnicamente é melhor, mas tem jogo, e que era muito zebra. Once Caldas era zebra. Muito zebra. Que era quase impossível se classificar, que... Bateu uma soberba, né? Então, por causa do Del Valle, ultimamente. Não é tão grande assim. Você fala que o Del Valle disputa o título do Campeonato Equatoriano, ele também tem time para enfrentar todas as equipes, tá 3 torneios, mas que o Del Valle tem crescido muito no continente, que é um dos favoritos à conquista do título, e que era uma barbada contra o Once Caldas, 12º lugar do Campeonato Colombiano. Vitor, isso me parece muito, assim, porque a gente sabe que o Del Valle não tem uma torcida muito grande. O Del Valle talvez não seja o clube que os jornalistas vão assim, ter muito medo de falar, porque eu acho até que eu vivi uma situação mais ou menos parecida, que assim, afirmações
bem enfáticas, foi enfática, né, o termo? Certo? Muito enfático. Bem enfáticas, Posso te mandar depois pra você ver. quando não é o time da pessoa, é o time do outro. fácil. Aí fica mais fácil. Fica mais fácil. São 28 jogos do campeonato Quase equatoriano. carregados. Líder do campeonato com Quero 62 ver pontos. amanhã, inclusive. 18 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. Tô curioso. Agora, para quem quer evitar uma altitude um pouco maior, né? O Quito tem quase 3 mil, Manizales tem 2 mil e pouquinho. Então, é um pouquinho Seria um caminho um pouquinho melhor, né? É isso aí, massa atleticana. O galão da massa conseguiu resultado bom, né? Se for olhar aí em questão que é jogo de mata-mata, você tem o jogo da volta. Cara, mas o prejuízo que o Galo saiu, né, de estar tomando, de estar ganhando 2 gols de diferença e cedeu o empate e ainda perdeu o Coelho, que provavelmente pro resto da temporada, só vai voltar ano que vem. Cara, difícil, hein, cara. Nossa, e olha que é uma bola boba ali, era só o Coelho deixar sair pra fora ou tocar pra fora. Cara, ele tomou a pior decisão possível, cara. É complicado. E vamos torcer aí pra, sei lá, Júnior Santos, Biel, Dudu. Esse é o Dudu, tá precisando mostrar o futebol, hein? Quem sabe aí, esses jogadores aí não possam assumir, né, essa lacuna que o Coelho vai deixar. É isso aí, meus amigos. O Galo que tem tudo para passar. Tem tudo para passar. A gente sabe que a maior arma, né, do Bolívar é a altitude. Não tem como. Perde muito pouco em casa, né, principalmente contra equipes aí que vem fora aí da Bolívia, da altitude, né, que não estão acostumadas. Então, Galo aqui, apesar que não tá jogando bem, mas já deu para notar uma organização melhor, né, deu para notar aí que o Galo melhorou muito na finalização, tanto que 2 oportunidades, 2 gols, o aproveitamento melhorou demais, né, isso aí, apesar, né, dos pesares aí que você cedeu um empate aqui inacreditável com 2 pênaltis imbecis, uma esperança, né, se acende aí com o trabalho de Sampaoli. Comenta o que você achou do vídeo, se inscreva, vou ficando por aqui, meus amigos. Fui, é isso aí, agora é Campeonato Brasileiro, já virar a chave porque tem o Botafogo, é tenso, meus amigos.